A produção de energia nuclear é uma fonte viável de energia para a transição energética? No texto que eu deixo aqui embaixo do vídeo, eu argumento que sim. Eu escrevi um texto no Boletim Informações FIP, como resultado da minha pesquisa, que mostra que a energia nuclear seria interessante para a transição energética. Porque quando a gente discute a transição energética, a discussão geralmente fica apenas em energia renovável. Aquela energia que vem do sol, da água, do vento. Mas qual que é o problema dessa energia? Ela depende das condições climáticas. E se em determinado país o sol não estiver fornecendo tanta energia solar, mesma coisa para o vento, a água, às vezes o nível de reservatório está abaixo do nível estabelecido, e o que o país que está apostando na transição energética vai fazer? Então, uma alternativa é a energia nuclear. Por quê? Principalmente que ela não depende das condições climáticas. Então, a energia nuclear ela não está refém da tempestade perfeita, né? Chamada tempestade perfeita. É quando toda a condição climática é desfavorável para a produção de energia renovável. A energia nuclear ela pode ser produzida sem utilizar essas fontes de energia renovável. A energia nuclear depende de minerais críticos, como principalmente o urânio. O urânio é o principal deles, depende do níquel também. E essa é a limitação da energia nuclear. Ela é boa porque ela dá opção para o país. Eu posso produzir uma energia que não é renovável, mas é de baixa emissão de gás carbono. Então a energia nuclear ela entra no conjunto de energia da transição energética porque ela emite baixa quantidade de carbono. Ela não é renovável, mas emite baixa quantidade de carbono. E muitos países estão apostando na energia nuclear. Só que ela tem essa fragilidade, ela depende de principalmente urânio. E como que conseguir urânio? São poucos países no mundo que produzem urânio. Daí o termo minerais críticos, né? O urânio é crítico, em parte porque é difícil conseguir ele, produzir. A oferta de urânio é limitada, pode ser por conflito, logística. O preço do urânio, como eu mostro no artigo, ele está subindo ao longo do tempo. Então esse é um desafio para a transição energética, porque dado que vários países estão caminhando para avançar a transição energética, e como a transição energética utiliza minerais críticos, lítio, terra rara, urânio, no caso da energia nuclear, então a maior demanda desses países, ou seja, o maior desejo deles terem desses minerais críticos, no mercado de mineral crítico e puxando um pouco para a economia, todo o preço é formado pela oferta e pela demanda. Os minerais críticos têm oferta limitada, ao passo que a demanda está aumentando. Então, a oferta mais ou menos estagnada e demanda subindo, o preço tende a aumentar também. Então eu mostro isso no artigo. O preço do urânio ele está disparando. No passado, os preços do lítio, terra rara também dispararam. É porque países que apostam na transição energética estão comprando mais minerais críticos. Então a energia nuclear, apesar das vantagens dela não estar vulnerável às condições climáticas, ela está de fato vulnerável ao aumento do preço dos minerais críticos que são usados na sua produção. O urânio, eu mostro isso no artigo que eu publiquei recentemente na Resource Policy. O preço do urânio subindo, a produção de energia nuclear de países tende a decrescer. A minha justificativa foi pelo efeito custo. Aumentou o custo, países têm recursos limitados, por mais que eles tenham como estratégia de longo prazo produzir mais energia nuclear, e que, na minha opinião, faz sentido, protege o país. Por exemplo, atualmente na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no início da guerra, vários países europeus estavam refém do petróleo e do gás natural da Rússia. Então, eles tinham insegurança energética, o termo usado. Como que eu reduzo a insegurança energética do meu país? A França mostrou um caminho. A França produz muita energia nuclear, então a França passou a vender parte do excedente da sua energia nuclear. Então a França já não é tão dependente da Rússia. Então a energia nuclear pode dar maior autonomia energética para o país, segurança doméstica, segurança nacional e depender menos de outras fontes de energia. Mas tem essa vulnerabilidade que é a sensibilidade aos preços dos minerais críticos. E a tendência, como eu mostro em alguns artigos que eu publiquei, outros artigos também,
os preços dos minerais críticos estão subindo, né? A tendência é que continue subindo. A gente tem poucos produtores de minerais críticos, ao passo que a demanda, vários países querem mais minerais críticos. Então tem essa pressão pela demanda. Força a demanda, o preço vai subindo. O preço de minerais críticos é formado pela oferta e demanda, e essa regra que acompanha todos os mercados. Se eu tenho uma oferta mais ou menos parada, demanda crescente, vai subir os preços. Então, conforme o país vão apostar cada vez mais na transição energética, essa demanda vai subir. Talvez esse seja um dos principais desafios da transição energética, que vai inclusive ser discutido na COP30 aqui no Brasil em novembro, daqui a poucas semanas. Ok, transição energética é o caminho, mas e os minerais críticos subindo o preço? E também a energia nuclear é um caminho, mas também, de novo, minerais críticos podem afetar a produção de energia nuclear.